Naquela ocasião, na ocasião de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado à igreja nascente. Sobre os apóstolos, em primeiro lugar, reunidos com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém, lembrando que os apóstolos são os pilares da igreja instituída, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a sua única igreja. O Espírito Santo é o dom supremo, e nele nós temos todos os demais dons. Me lembro da ocasião que tivemos recentemente, das ocasiões, na verdade, de considerar tantos e tão importantes dons que Deus nos concede através do Espírito Santo. Por exemplo, em primeiro lugar, para nosso próprio proveito, nossa própria santificação, como, por exemplo, os 7 dons de santificação, os dons do Espírito Santo, que nos são entregues para isso. Tivemos ocasião bem recentemente também de lembrar a importância daquelas graças, daqueles dons que nós recebemos para proveito de outrem, para ajudar as pessoas no processo de sua própria santificação. São as graças gratis data, ou os carismas, dizendo uma palavra mais conhecida. Nós sabemos, caros fiéis, que dentre todos os favores, há, claro, aquele insigne e tão importante, que é o favor da habitação de Deus em nossas almas. Deus, Ele mesmo, vem habitar em nós. E nós sabemos que pelo batismo, o Espírito Santo faz morada em nós. Deus faz de nós templos do Espírito Santo e, portanto, templos da Santíssima Trindade. E sabemos qual é a graça que está relacionada a isso, a graça da justificação, ou habitual, ou santificante. Nós sabemos que essa graça não só nos justifica e vivifica, apagando nossas maldades e chamando-nos da morte à vida, mas realmente nos santifica e deifica, nos transforma, nos fazendo semelhantes a Deus, é o que isso significa, criando-nos de novo a imagem de Jesus Cristo. É essa a ideia. E nós sabemos que essa vida nos é dada, embora esteja em nossas almas como germen, esta vida divina, esta vida sobrenatural, embora quando nós a recebemos, recebendo bem modestamente, ela não se encontra, claro, em toda a sua expressão, ela deve se desenvolver e pede desenvolvimento. E é claro que o desenvolvimento se dá pela nossa fiel cooperação. E a cooperação, ela só é possível quando nós acolhemos as graças, as virtudes necessárias para que, enfim, tudo aconteça segundo Deus quer. A vida eterna, ela se instala em nós. Esta presença de Deus, se não nos transforma efetivamente em Deus, porque isso é impossível, dada a nossa natureza, não é possível que haja uma mudança de natureza, caros fiéis. Somos sempre humanos. Por mais que nós sejamos o máximo possível semelhantes a Deus, deificados, nós permanecemos humanos. Ora, o que significa então a deificação? Significa participação no ser de Deus, na sua natureza, de tal modo que nós nos assemelhamos tanto a Deus, assumindo as dimensões do Cristo, que nós somos como que Deus, em sua própria razão de deidade, mas sempre seres humanos. É claro que essa realidade de habitação de Deus em nós, falando ainda dessa ação do Espírito Santo em nós, ele que nos é dado por dom supremo, traz o próprio Deus, com todos os seus tesouros, para reinar em nossos corações, para que gozemos dele, de Deus e deles, dos seus dons, se quisermos, obviamente, aproveitarmos de tal condescendência divina. Ele nos oferece livremente e é bem generosamente, inclusive, é bem livremente que nós acolhemos também. E para que, nos unindo cada vez mais com ele em seu trato amistoso, com os laços de um conhecimento verdadeiro e íntimo, ora, não é só a presença de Deus em nossas almas, é também o estabelecimento de uma amizade única, de uma comunhão profunda e perfeita, de vida e de amor com ele, em que nós encontramos este conhecimento verdadeiro e íntimo, nosso, proporcionado por Deus, com relação a ele mesmo. E um amor filial abrasado no fogo da caridade, lembrando que essa presença de Deus traz para nós uma participação única no amor de Deus. Portanto, participação no amor de Deus, aquele amor que vem do alto e que faz toda a diferença. Isso também é expressão da presença do Espírito Santo em nós. E tudo isso vivido de maneira tal a que nós nos purifiquemos gradativamente com o crescimento da graça da justificação e o crescimento da graça sobrenatural da caridade,
Reparem que isso se dá através de um processo de purificação crescente. Purificação de quê? De pecados, imperfeições, no final das contas, da escória carnal e terrena que nós herdamos por conta do pecado original e da soma dos pecados atuais. E nos transformando, essa presença nos transforma de claridade em claridade, nos fazendo nos unir a Ele de uma maneira cada vez mais profunda. Deste modo, caros fiéis, com essa presença de Deus na alma, vivendo em Deus e de Deus, podemos ir realizando cada vez melhor as funções características da vida eterna, realidades próprias da plena posse desta vida eterna, que são conhecer a Deus como Ele é em si mesmo conhecido e amá-lo com o mesmo amor com que Ele se ama e nos ama, possuí-lo como Ele se possui e, finalmente, quando atingirmos o grau sumo de tudo isso, nos engolfarmos naquele abismo de sua eterna felicidade. Sim. Ora, o Espírito Santo nos conduz a isso, Ele que vem habitar em nós e que garante justamente a habitação da Santíssima Trindade. Ele e a graça que vem com Ele nos fazem habitar, nos fazem participar do ser de Deus, da sua santidade, da sua natureza, da sua perfeição, da sua plenitude, da sua santidade, da sua felicidade, da felicidade que é o próprio Deus. Para gozá-lo, para gozar de Deus de um modo beatífico, caros fiéis, basta nos desenvolver esse germen de vida eterna. A graça se apresenta assim, como um germen de vida eterna, um princípio, uma semente, e até mesmo uma bela parábola que fala sobre isso. O reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, que caindo por terra, germina logo e cresce, cresce, cresce tanto até se tornar uma árvore frondosa, tão grande a ponto de abrigar muitos pássaros. E os pássaros vêm fazer ninhos em suas copas, em seus ramos. Isso fala da graça de Deus e do reino também. Lembremos uma coisa, a graça de Deus traz para o mais profundo de nossa alma, Deus morando em nós. A pergunta que eu faço é a seguinte, quando se trata do reino de Deus, qual é o centro desse reino? É claro que é o rei. E quem é o rei? É o próprio Deus. Lá onde se encontra o rei, lá se encontra o seu reino. Então, se nós, por conta dessa presença especialíssima da graça de Deus em nós e do Espírito Santo em nós, acolhemos a Santíssima Trindade como hóspede divino, acolhemos ao mesmo tempo o reino dos céus, que não é construção humana, que não é elaboração fruto da engenhosidade humana, mas que é algo que vem do céu e que nós acolhemos bem generosamente. Então, sim, a presença do reino de Deus é aumentada, é aprofundada de acordo com o aumento dessa graça, que garante a presença e a habitação de Deus em nós. Ora, com relação a nós, o que fazemos? Simplesmente não só permitimos que Deus haja, mas cooperamos ativamente com essa ação de Deus, que faz com que essa graça aumente, sendo ao mesmo tempo purificados pela ação divina. Ora, tudo isso significa eliminar os obstáculos que impedem a graça de crescer, fixando toda a nossa atenção em Deus e na sua ação santificadora. Com relação a isso, sabendo que Deus mora sim em nós por conta dessa graça, que faz de nós templos do Espírito Santo e da Santíssima Trindade, sabendo que Ele mora ali por conta dessa graça, entremos em nós mesmos bem frequentemente, não uma, duas ou três vezes. Penetremos muito fundo ali onde Deus habita para conversar com Ele de coração a coração. Ele que é nossa herança para sempre. E veremos então, investindo nisso, nesse movimento de busca de uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, veremos que nossa felicidade eterna está em nos unirmos mais e mais com Ele. E quando nós chegarmos ao grau sumo disso, nós certamente, como tantos santos, como santos no final das contas, desfaleceremos de amor. Descobrindo em nossos corações o seu glorioso reino, vendo com maior clareza a grandeza de tudo isso presente em nós, e bebendo na fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Essa expressão, nós sabemos muito bem, se aplica diretamente ao Espírito Santo. Fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Sim, esta fonte é o próprio Espírito Santo que recebemos, e de quem fluem incessantemente todas as graças com que se regam, embelezam, purificam e fertilizam nossas almas.
Carlos fez uma consideração importante a esse respeito, com relação à presença de Deus em nós. Se Deus está em toda parte, já por conta da criação, no âmbito da criação, se Ele está em toda parte por potência, por presença e por essência, sim, como criador, motor e conservador de tudo, porque Ele cria, sim, tirando as coisas todas do nada, trazendo-as à existência, mas depois de tê-las criado, as sustenta na existência. E, claro, age através da sua providência, orientando tudo para o seu fim último. Ele se encontra, indo além dessa presença que se dá no plano da criação e no plano natural, ele se encontra com tudo por inabitação amorosa, por presença amorosa, como amigo na alma, somente nas criaturas racionais que aceitam sua divina familiaridade. Eu disse alma, mas isso se aplica também ao anjo, que é um ser puramente espiritual. O termo alma se aplica somente a nós, falando de seres racionais. Familiaridade, que exige uma prodigiosa elevação, proporcionada pela graça, que nos permite tratar com ele não como escravos ou como simples criaturas, mas, em certo modo como a um igual. Claro, havendo diferença infinita entre nós, entre as duas naturezas, divina e humana, mas entendam, de uma certa forma, em termos relacionais, Deus nos coloca num certo nível, num nível de tamanha proximidade, que somos tratados como iguais, sem sermos de fato. Somos tratados como verdadeiros amigos de Deus. E Ele se apresenta a nós como um verdadeiro amigo, Deus, e doce hóspede de nossa alma. Ou como pai, ou esposo, amantíssimo, amigo, pai e esposo. Esse tipo de relação, esse tipo de presença se dá somente por conta da graça que nos habita. E que transcende absolutamente esta presença, digamos, básica de Deus na criação. E não só Deus não habita em todos aqueles em que está, diz Santo Agostinho, Deus não habita deste modo. Deus não habita deste modo em todos aqueles em que Ele se faz presente por conta justamente desta presença de Criador, senão nos mesmos em que habita, diz Santo Agostinho, não habita igualmente. Ele habita na alma das pessoas justificadas. Habita na alma daqueles que conservam aquela graça da amizade com Ele, mas em graus diversos. De onde provém a maior ou menor perfeição dos santos. Há diferentes níveis de comunhão com Deus, diferentes níveis de união com Deus e de santidade, portanto. E tanto mais grata e mais plena essa morada de Deus nos santos, quanto mais animados estão por seu Espírito e mais acesos no fogo de sua caridade, que se traduz em boas obras. Esta caridade sobrenatural, que é a participação nossa no amor de Deus e no amor que é o próprio Deus. Esta caridade sobrenatural, lembra uma vez, que está intimamente unida a essa graça que garante a presença de Deus em nós, como amigo, esposo e pai. O que dizem as Escrituras? O que diz nosso Senhor? Diz Ele, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos, e nele faremos a nossa morada. É o Evangelho para hoje, a ideia. Se nós nos amamos mutuamente, acrescenta ainda o discípulo amado, estamos falando do Evangelho segundo João, Deus mora em nós, a condição de acolhermos esta caridade sobrenatural. E é perfeita, então, a nossa caridade. E conheceremos, então, que moramos nele, enxergaremos cada vez mais esta realidade maravilhosa, nós moramos nele e ele em nós, e ele nos faz participar do seu Espírito. Deus é caridade, e quem está na caridade sobrenatural, em Deus mora e Deus nele. Assim, caros fiéis, a caridade, esta caridade sobrenatural, como observa Santo Tomás de Aquino, não é virtude do homem enquanto homem no seu estado natural, senão enquanto feito Deus, ou deificado, transformado em semelhante a Deus. Aos que amam e servem a Deus com tibieza, com relaxamento, ele não os pode tolerar, Deus. E começa a vomitá-los, segundo a expressão forte e bem eloquente do livro do Apocalipse. Porque também eles o possuem, os tíbios, só pela metade. Lembrei nessa manhã e lembro aqui também. Deus abomina esse dom feito pela metade.
Ele que se entrega todo a nós. Ele espera que respondamos ao dom supremo que ele faz de si pelo dom total de nossos corações. Isso se traduz pela formulação do primeiríssimo mandamento: amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com tudo aquilo que somos e temos. Ora, a única linguagem que corresponde à linguagem do amor total de Deus é a linguagem do dom total do nosso coração a Deus. É nesse sentido que ele se entristece, vamos dizer assim, de uma maneira mais branda, que ele se entristece de uma maneira imensa desta meia medida do nosso amor, da nossa atenção para com ele, desta valorização ou quase valorização, ou praticamente nenhuma valorização que damos a esse dom supremo que Deus faz de si a nós. No entanto, caros fiéis, Deus está incessantemente batendo à porta de nossas almas. Como diz ainda o mesmo livro do Apocalipse, desejando que todos os corações a ele se abram. Eis que estou à porta e bato, diz literalmente este trecho do livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Feliz aquele que abre a porta e me deixa entrar. A porta da alma. Eu entro sem hesitar. Eu entro correndo, apressadamente, me sento à mesa e tomamos juntos a ceia. Tomar a ceia aqui significa uma metáfora que fala de comunhão estabelecida. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Para isso fomos criados e é isso que ele quer. Para isso nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, para que tivéssemos acesso e pudéssemos acolher de fato esta comunhão de vida e de amor que se dá na graça. Graça, aliás, que ele conquistou justamente morrendo por nós na cruz. E todos os que o recebem a Deus assim, Deus os faz concidadãos dos santos, e mais ainda, os faz íntimos e verdadeiros filhos seus, vindo morar de fato em suas almas e comprazendo-se nisso. Essa inabitação amorosa, a habitação de Deus nas almas, embora comum às três pessoas divinas, que nunca, aliás, lembremos-nos, estão separadas, é atribuída de um modo particular, singular, tanto nas Escrituras como nos padres, ao Espírito Consolador. É bem verdade que essa habitação é da Trindade, mas ela é também, de uma maneira bem interessante, atribuída, em primeiro lugar, e de uma maneira singular, ao Espírito Santo. Vejam aquilo que, por exemplo, o apóstolo São Paulo diz a esse respeito, falando do batismo. Pelo batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Vejam, aí também está destacada essa inabitação do Espírito Santo, que traz consigo depois, é lógico, a inabitação da Trindade, já que, mais uma vez, lembro, as três pessoas divinas não se separam entre si. Sim, o destaque é dado ao Espírito Consolador, como se nela, nesta pessoa, essa missão de permanecer em nós se exercesse de uma maneira especialíssima. Assim nos indica São João, vou voltar às Escrituras, e assim o deu a entender o próprio Salvador quando disse, vamos lá, se me amais, guardai meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, o Espírito Santo, para que more eternamente em vós, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque em vós estará o Espírito Consolador. Quando o mundo já não me vir, conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. E pouco depois disse ainda, em verdade eu vos digo que convém que eu me vá, porque se eu não fosse, não viria a vós o Consolador, mas se vou, eu o enviarei a vós. Assim, caros fiéis, o Divino Espírito que mora habitualmente nos fiéis é quem lhes dá testemunho da verdade e condena neles, no mais profundo deles, dos fiéis que permanecem na graça, e através deles condena os extravios do mundo, as obras, as trevas e coisas do gênero, que se opõem ostensivamente a Deus e ao seu reino e à sua sabedoria e à sua palavra, testemunhando que Jesus é a própria verdade. Esse testemunho forte e eloquente se dá no nosso interior, por meio desse Espírito Consolador, que é Espírito de verdade. Ele nos deifica, nos fazendo de fato participantes da natureza divina, nos tornando semelhantes a Deus em sua própria razão de deidade, semelhantes a Deus enquanto Deus, imprimindo em nós a própria imagem do Verbo, fazendo de nós, ou nos dando as dimensões do Cristo. Ele é o Espírito, Senhor e vivificador, são expressões e títulos associados ao Espírito Santo, ele em que cremos e cuja comunicação, derivando-se de nossa divina cabeça, afinal de contas, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho,
Estou falando aqui da processão, de um movimento interno à Santíssima Trindade. Ele se desdobra externamente na missão de envio do Espírito Santo da parte do Pai e do Filho. A essa processão do Espírito Santo que vem do Pai e do Filho corresponde à missão do Pai e o Filho enviando o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, que no final das contas nos faz membros vivos da igreja. Que igreja? A igreja única de Cristo, aquela que ele instituiu. A igreja única, santa, católica e apostólica, da qual o Espírito Santo é alma. E ele faz de nós templos de Deus. Daqui a alguns instantes quero dar um destaque maior a isso. Ele é o espírito de adoção, adoção filial, em quem, com confiança, podemos chamar a Deus de Pai, com certeza de que se trata mesmo de verdadeira filiação, adotiva e verdadeira. Em que nos faz viver e agir como convém, segundo a dignidade própria de filhos. A bendita piedade filial, perfeita piedade filial que nos é proporcionada pelo Espírito Santo. Comunicando a nós, a si mesmo, ele nos dispensa a divina caridade, nos faz guardar fielmente o sagrado depósito, ele que é o Espírito da verdade. E como Espírito de revelação e de inteligência, descobre para nós os mais altos mistérios de Deus e as imponderáveis grandezas de Jesus Cristo, nos ensinando os caminhos da vida. Espírito da verdade, alma da igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, que tem por cabeça Jesus Cristo, que é a própria verdade, verdade eterna. Ora, estou falando da igreja aqui. Ele, enfim, está em nós, o Espírito Santo, claro, a condição de estarmos na graça, como o penhor vivo da vida eterna, e como quem nos preserva da corrupção, sendo germen de nossa ressurreição e imortalidade, garante a penhor de nossa imortalidade, de nossa ressurreição. Tudo isso por conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Caros fiéis, as almas puras e simples, com os iluminados olhos do coração que têm, comprazem-se em ver a obra renovadora que vai produzindo nelas o Espírito Santo. Quanto mais purificado é o nosso olhar, mais a gente percebe a grandeza e a profundidade dessa obra de elevação e de purificação, de união cada vez mais profunda com Deus, proporcionada pela ação do Espírito Santo. É a ação de Deus, mas que se dá de uma maneira particular, através da intervenção do Espírito Santo. A quem elas, essas almas, o Espírito Santo, querem sempre e bem generosamente acolher. Essas almas, enxergando com clareza as coisas, sabem que só ganham em acolher o Espírito Santo como seu diretor, consolador, conselheiro e mestre, o qual, ao mesmo tempo que derrama em nós a caridade divina, inspira-nos, sugere-nos e nos ensina a verdade toda inteira. Sim, Espírito Santo de Deus, vinde, seja bem-vindo. Ora, é muito fácil dizer isso, não é verdade, com essas poucas palavras? Digamos-lo com a vida, caros fiéis. Claro que nós nos preparamos para Pentecostes fazendo a nossa novena e também praticando outras devoções do gênero. Claro que isso é fundamental, é muito importante, e que essa devoção seja animada por esse desejo, sempre que fizermos, porque não é só em preparação da festa de Pentecostes que podemos e devemos viver esse tipo de devoção. Por exemplo, a novena ao Espírito Santo e outras devoções legítimas orientadas para o nosso culto ao Espírito Santo, culto de adoração, sendo ele Deus como Pai e o Espírito Santo. O mais importante, que dá alma a toda a verdadeira devoção ao Espírito Santo, é esse desejo, que ele mesmo suscita, aliás, de abertura a ele, para que ele nos conduza, nos orienta e nos leve lá onde Deus quer que nós cheguemos. Em total docilidade, em total mansidão. Docilidade e mansidão são coisas que vão juntas, e é o oposto da revolta, da rebelião, da revolução, da oposição a Deus. Entendem? Isso é docilidade. Quantas vezes vemos aquela imagem maravilhosa do barco que issa as suas velas e que deixa justamente o vento conduzir o barco? É isso, que o Espírito Santo nos conduza lá onde Deus quer que nós cheguemos. O Espírito Santo nos é dado como dom supremo. E essa doação supõe também uma posse muito singular naqueles que a aceitam, de tal modo que livremente possam gozar do dom recebido. Esse dom é feito para nós e ele nos pertence. No próprio dom da graça santificante que nos faz agradáveis a Deus, possuímos o Espírito Santo que habita em nós.
Ora, quantas vezes não se assustem os santos falando dessa presença de Deus na alma, da graça, da Santíssima Trindade e do Espírito Santo, dizem, eu possuo a Deus na alma, eu possuo o Espírito Santo na alma por conta da posse dessa graça. Mas, por outro lado, o Espírito Santo, ele se apresenta a nós como nosso dono absoluto, fazendo de nós templos santos de Deus, que não podem ser violados sem incorrer na indignação divina. Pertencemos a Deus, pertencemos ao Espírito Santo. Vou aqui lembrar algo que disse o apóstolo São Paulo, que escreveu o apóstolo São Paulo. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém viola o templo de Deus, será exterminado, pois santo é seu templo e vós mesmos o constituís. Vós sois esse templo. E continua ele, claro, em outra passagem. Ignorais que vossos membros são templos do Espírito Santo, que está em vós, o Espírito Santo que está em vós, pois os recebestes de Deus, os membros, e recebeste também o dom supremo, que é o Espírito Santo, e que já não sois vossos, nós não nos pertencemos mais a nós mesmos absolutamente. Tendo sido criados por Deus e resgatados pelo poder do sangue de Cristo e habitados pelo Espírito Santo e pela Santíssima Trindade, constituídos templos de Deus e morada do Espírito Santo, não somos mais propriedade nossa. E é bom que assim seja. Eu prefiro absolutamente a ser propriedade assim de Deus de maneira absoluta a pertencer-me a mim mesmo somente. Eu que sou tão estulto, limitado, e não enxergo um palmo além do meu nariz. Então, Senhor, sim, eu me abandono completamente, porque eu sei que isso é expressão de inteligência e de sabedoria. Que Deus, então, governe absolutamente a minha vida. Voltemos ao templo. Para embelezar esse templo, o próprio Divino Espírito derrama a caridade de Deus em nossos corações. É isso que faz também a beleza das nossas almas. Essa participação no amor de Deus. Amor, participação sobrenatural, é claro. E já que o Divino Doador vem a nós junto com o dom de caridade, não é? E os outros preciosíssimos dons com que nos enriquece, adornando, fortalecendo e deificando as nossas potências, enquanto ele vivifica e deifica a nossa própria alma, devemos admitir uma missão, uma doação e uma inabitação próprias e especialíssimas do Espírito Santo em nós. O dom por excelência, que mora em nós, quando estamos na graça, não só como consolador e doce hóspede, mas como perene fonte de água viva, como santificador e vivificador, que se deu a nós para nos possuir e para que o possuamos. Repito, a mesma ideia que disse há pouco. E deste modo realiza-se em nós, muito singularmente, a mística obra da nossa deificação. Ora, eu falei agora há pouco de dons, o dom da caridade. Quais são os outros? Nossa, durante tantas semanas e meses, eu só fiz bater nessa tecla. Dos tantos dons sobrenaturais e dons do Espírito Santo. Ontem mesmo, que ocasião maravilhosa de falar das graças gratis data, ou carismas, ou seja, dons do Espírito Santo que se prestam ao serviço da santificação de outrem. É dom para nosso proveito e o proveito de outros. Ora, e quando pensamos nos sacramentos, quando pensamos nos ministérios e nos carismas que animam os ministérios, querem ver, por exemplo, o ministério apostólico, o ministério apostólico petrino, animado pelo carisma de infalibilidade. Muito bem. Possuindo o Espírito Santo, possuímos a própria caridade de Deus, que é a que santifica a sua morada, nós. Podemos, então, impulsionados pelo seu Espírito, guardar fielmente seus mandamentos. E é essa a ideia. Me ama, diz o apóstolo São João, numa de suas cartas, falando sobre Jesus. Isto é amar a Deus. A expressão literal é essa. Isto é amar a Deus. 2 pontos. Apóstolo São João, numa de suas cartas. Isto é amar a Deus. Observar os seus mandamentos. Então a matemática fecha. É claro que o Espírito Santo vai nos impulsionar não só a cumprir materialmente os mandamentos, mas cumpri-los de uma maneira perfeita e cada vez mais perfeita e com alegria. Sabe um dos problemas hoje, caros fiéis, é que muita gente até tem o desejo de cumprir os mandamentos de Deus, mas de uma maneira tão pesada. Tem que... Quando nós nos deparamos, por exemplo, com a afirmação do salmista que diz:
Senhor, na vossa lei eu encontro as minhas delícias. E a gente, então, do nosso lado, começa a querer, com uma certa boa vontade, cumprir os mandamentos de maneira pesada, a gente fala alguma coisa errada. Do nosso lado, é claro. O Espírito Santo maravilhosamente nos ajuda não só a cumprir materialmente, de maneira fiel, precisa, impecável os mandamentos, mas, sobretudo, de maneira perfeita, de maneira elevada, em toda a sua profundidade, cada um dos mandamentos. É claro que isso só é possível, caros fiéis, com a assistência do Espírito Santo, mais um motivo para que todos aqui nos abramos a essa ação maravilhosa. E que mais? Amando o Espírito Santo, amando a Deus com verdadeiro amor filial. Claro, isso com relação a Deus Pai. E então seremos amados pelo Pai, amando a Deus Pai, como Ele deve ser amado. Seremos amados pelo Pai, com o mesmo amor com que Ele ama o seu Filho, Jesus Cristo. E ambos virão a nós, para fazer em nossos corações sua gloriosa morada. Assim, quem permanece na caridade, sobrenatural, bem entendido, em Deus permanece, e Deus nele. E o Espírito da caridade nos livra da escravidão dos vícios e pecados. Coisa bem importante para nós, não é mesmo? É o Espírito de caridade que nos livra da escravidão dos vícios e pecados e nos dá a liberdade verdadeira, a santa liberdade dos filhos de Deus, que só pode estar onde Ele, o Espírito Santo, está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.